Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline do canal Máquina. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre derivadas, como calcular derivadas parciais de ordem superior. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como que é a forma de calcular derivadas parciais de ordem superior? A gente viu que as derivadas parciais, então, se eu tenho uma função de duas variáveis, eu tenho que calcular a derivada em relação a x e depois em relação a y, certo? Então, eu tenho duas derivadas. Se eu quero calcular a derivada de segunda ordem, então, dessas duas derivadas, que eu calculei parciais anterior, uma em relação a x, outra em relação a y, eu vou ter mais outras duas. Então, eu vou ter quatro, certo? Então, como que é isso? Então, se eu tenho calculei a derivada em relação a x, a derivada parcial em relação a x. Depois, na segunda ordem, eu calculo novamente em relação a x. Então, posso representar dessa forma aqui. É a derivada parcial de f em relação a x. Depois, em cima dessa, eu calculo a derivada parcial da derivada que eu obtive em relação a x. Então, essas são as formas de notação, certo? Agora, se eu calculei em relação a derivada parcial em relação a x e depois a resultante dessa eu calculo em relação a y, ficaria dessa forma aqui, ó. Essas são as formas de notação, certo? Depois, eu tenho um caso assim, que se eu comecei a calculei a derivada em relação a y, então agora eu posso calcular, agora eu vou calcular em relação a x. Então, essa é a forma de as notações que pode. Então, se apareceu assim, ó, derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x em y, significa que primeiro eu tenho que calcular a y, que ó, vai nessa ordem, ó, da direita para a esquerda. Então, em relação a y e depois em relação a x, tá? Agora, quando tá nessa notação aqui, primeiro em relação a y e depois a x. Isso vale para todas as outras, tá? Anteriores. Agora, se eu calculei a derivada parcial em relação a y, depois eu vou calcular em relação a y, tudo bem. São essas notações. Que eu tenho que tomar cuidado com a notação é dessas duas aqui. Então, quando está f de x, y, f entre parênteses de x, y, você calcula primeiro aqui em relação a x, a primeira é essa, ó, da direita para a esquerda. Agora, se tiver na notação de delta, é da direita para a esquerda, tá? Então, para entender melhor, a gente vai estar resolvendo um exemplo sobre isso. Então, o exemplo é esse daqui. Ai, é esse daqui, ó. A gente assustei com barulho. Então, um exemplo que a gente vai resolver é esse daqui. Determine as derivadas parciais desta função. Então, a gente vai calcular a derivada de segunda ordem. Então, vai ficar a derivada de f em relação a x, certo? Então, eu já vou fazer direto. Então, vai ser a derivada dessa de 3 de x elevado ao cubo. Derivada de x elevado ao cubo em relação a x é 3x ao quadrado, certo? Mais a derivada de x ao quadrado vezes y ao cubo. O y ao cubo, como eu estou calculando a derivada em relação a x, o y ao cubo é constante. Então, vou preocupar com um x ao quadrado aqui. Então, vai ficar 2x ao quadrado vezes a constante, que é o y ao cubo, né? Menos a derivada de 2y ao quadrado em relação a x. Mas como o y aqui é constante, isso daqui dá zero. Então, a derivada vai ser isso. Agora, a derivada da f em relação a y. Ó, derivada de x ao cubo em relação a y. O x é constante, é considerado um constante. Então, isso daqui vai dar zero.
Agora aqui, de x ao quadrado vezes y ao cubo em relação a y, então eu mantenho o x constante, né, que é a constante, vezes a derivada de y ao cubo. Então, vai ficar 3y ao quadrado, vezes x ao quadrado. E aqui, a derivada de 2y, menos 2y ao quadrado em relação a y, vai ficar menos 4y, certo? Então, agora vamos calcular as derivadas segundas. Então, aqui vai ficar essa daqui em relação a x. Ó, então, eu estou pegando a derivada anterior em relação a x. Eu poderia estar escrevendo assim também. Nesse caso, né? Seria assim. Certo? Ok? Então, como que ficaria? Então, vamos lá. Então, vamos pegar a derivada anterior em relação a x e calcular novamente em relação a x a derivada. Vai ficar a derivada de 3x ao quadrado em relação a x. Então, vai ficar 6x mais a derivada de 2x vezes y ao cubo em relação a x. Como o y ao cubo é o y eu considero nesse momento constante, então vai ficar essa constante vezes a derivada, ou seja, vai ficar y ao cubo vezes a derivada de 2x, que é 2. Então, vai ficar 2y ao cubo, certo? Agora, a derivada a derivada parcial de f, a derivada segunda de f em relação a x, depois a y, né? Então, o que que vai ser? Então, vou pegar essa derivada aqui e vou calcular em relação a y agora. Então, que tiver em função de x, a gente considera constante. Então, vai ficar derivada parcial de 3x ao quadrado em relação a y, dá zero. A derivada de 2x vezes y ao cubo em relação a y. Então, 2x o x é constante, então vai ficar a derivada de 2y ao cubo. Então, vai ficar x, permanece constante, derivada de 2y ao cubo vai dar 6y ao quadrado, vezes x. Então, vai ficar 6x y ao quadrado, certo? Pronto, a gente calculou as duas derivadas que começaram em relação a x, né? Agora, a derivada parcial de f em relação a y, a derivada segunda, que pode ser representada dessas formas aqui. Então, a derivada, essa derivada em relação a y, vai ficar aqui, os 3x ao quadrado. O x ao quadrado é considerado constante, então vai ficar a derivada de 3y ao quadrado em relação a y. Então, vai ficar 6y, né? Então, vai ficar 6x ao quadrado, y, menos a derivada de 4y em relação a y. Então, vai ficar 4. Agora, a derivada, segunda de yx, que é a mesma coisa da derivada parcial, segunda ordem, de f. Nossa, ficou muito esquisito isso aqui, calma aí. Em relação a y primeiro e depois em relação a x. Então, vamos pegar essa derivada aqui em relação a x agora. Então, o que for y permanece constante. Então, vai ficar y ao quadrado vezes a derivada de 3x ao quadrado aqui, certo? Que vai dar 6x y ao quadrado. A derivada de menos 4y em relação a x dá zero.
porque o y, nesse momento, é considerado constante, ele é fixo. Então, essa é o valor da... Essa é a forma de calcular as derivadas parciais de segunda ordem, tá? Aqui, ó, detalhe. Observe que esse valor está sendo igual a esse, certo? Então, ó, a derivada de parcial de x e y, a derivada parcial em função de y, x. Estão dando iguais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso para frente, certo? Outro detalhe aqui, então agora a gente vai ver um exemplo de ordem superior. Aqui a gente viu de segunda ordem. De ordem maior, pode? Pode. A gente tem como costume, a gente usa muito calcular derivadas parciais de primeira ordem e segunda ordem, devido às aplicações, mas a gente pode calcular de ordem maiores, certo? Então, de ordem maior é esse caso aqui. Vamos ver esse caso aqui, certo? Então, para calcular aqui, ó, eu quero calcular essa derivada aqui. Então, primeiro a gente vai ter que calcular em relação a x, depois em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a z, certo? Então, vamos calcular primeiro em relação a x, certo? Dessa função aqui, que é seno de 3x mais yz. A derivada parcial dessa função aqui em relação a x, vamos ter que usar a regra da cadeia. Então, a derivada do seno, a gente sabe que é o cosseno. Então, vai ser o cosseno dessa função que está aqui dentro, de 3x mais yz, vezes a derivada parcial de 3x mais yz em relação a x, tá? Essa derivada aqui, ó, o y e o z, tá sendo aqui, ó, considerado como constante. Observe que a gente está calculando de função de 3 variáveis, tá? Não importa. Então, aqui vai dar zero. Então, aqui vai ficar a derivada somente de 3x em relação a x, que dá 3. Então, vai ficar 3 cosseno de 3x mais yz. Agora, vamos pegar essa derivada aqui e calcular em relação a x de novo, a derivada. Então, vai ficar 3, ó, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, vai ficar menos 3 seno de 3x mais yz, vezes a derivada parcial de que está dentro em relação a x. Então, aqui vai ficar menos 3 seno de 3x mais yz. Como anteriormente, isso daqui é constante, o yz, né? Então, dá zero a derivada dele. Isso daqui vai dar 3. Então, vai ficar menos 9, né? Seno de 3x mais yz, certo? Agora, a gente vai pegar e calcular a derivada em relação a y, a derivada anterior em relação a y. Então, a gente já está em terceira ordem, certo? Então, aqui vai ficar menos 9 vezes a derivada do seno, que é cosseno. Então, vai ficar cosseno de 3x mais yz. O que acontece aqui? Como tem uma função aqui dentro do seno, né? Então, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Só que agora a derivada é em relação a y. Então, a derivada parcial de 3x em relação a y vai dar zero.
A derivada de yz em relação a y da z, então vai ficar menos 9 cosseno de 3x mais yz vezes z. Então, posso escrever assim, menos 9z cosseno de 3x mais yz, certo? Agora, vamos pegar e calcular essa derivada anterior em relação a z, certo? Então, dessa função, que é a derivada que a gente calculou anteriormente, de terceira ordem, agora em relação a z. Então, a gente está tendo uma derivada já de quarta ordem, certo? Então, aqui vai ficar, em relação a z, ó, vai ficar a derivada da multiplicação. Então, vai ficar derivada parcial de menos 9z em relação a z vezes cosseno de 3x mais yz, mais a derivada parcial de cosseno de 3x mais yz em relação a z vezes menos 9z. Aqui a gente vê que a derivada de menos 9z em relação a z é menos 9, vezes cosseno de 3x mais yz. Aqui vai ficar menos 9z, né? Derivada parcial de cosseno de 3x mais yz em relação a z vai dar menos, seno, com esse menos aqui vai ficar mais, seno de 3x mais yz vezes a derivada, ó, de 3x mais yz em relação a z. Então, vai dar y aqui, certo? Então, aqui vai ficar menos 9 cosseno de 3x mais yz mais 9 yz seno de 3x mais yz. Então, essa é a forma de calcular derivadas superiores de segunda ordem, terceira, quarta ordem. Então, se vocês gostaram dessa aula, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like.